Hugo, eu vou te dizer que rola no imaginário ocidental que as festas romanas eram festas bem animadas, assim, no sentido dos exageros, da comida, do sexo. É isso mesmo? Isso era real, principalmente ali nas fases pré-cristãs do Império, né? Por conta justamente de ter o culto aos deuses, e um desses deuses era Dionísio, né? Que também para os romanos o Baco, né? E aí você tem aquela coisa do culto à carne, dos valores, dos prazeres, e essas festas realmente tinham alto teor sexual, alto teor de bebida, de comida, de dança. Pedofilia até eu já vi. Então, só que a pedofilia é engraçado pelo seguinte, a concepção que a gente tem de infância, ela é uma construção do século XIX. Não vou dizer uma construção, porque construção parece uma coisa falsa. Ela é uma... E não é falsa, né? Ela é uma interpretação da infância a partir do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, começa a se interpretar as crianças não como adultos em miniatura, mas como um ser humano num outro estágio de desenvolvimento psicológico e físico. Então eles não enxergavam como crianças? Não enxergavam como criança. Caraca. A gente não tinha essa divisão de isso é criança, isso é adulto. Tanto é que quando você olha, por exemplo, nas pinturas e nas estátuas, eles são todos com o rosto de adulto, num corpo mais infantil, mas se você não percebe o ar infantil da criança, você não percebe os olhos de criança, o rosto mais arredondado que uma criança tem, inclusive isso é discutido por biólogos, né, que os filhotes geralmente têm os olhos maiores e o rosto arredondado não só dos humanos, mas de outros animais, para servir como um processo de defesa contra predadores. Então o ser fofinho é um processo de defesa para sobrevivência contra predadores. E isso a gente repara na criança, sabe quando você fala assim, meu filho, por exemplo, fez 4 anos, essa semana, dia 6, ele fez 4 anos. E aí, a gente até comentou, eu com a minha esposa, falou assim, nossa, ele já perdeu a cara de criança, né, de bebê. Agora ele tem a cara de menino, que ainda é um rosto infantil, mas é um outro rosto já diferente daquela carinha de bebê. Então né? os romanos eles não olhavam a criança com o olhar como sendo criança. Não se tinha a concepção de criança que nós temos hoje. Mas isso é muito cruel. Mas é também um processo do estágio do desenvolvimento científico. Né? Porque assim, quando é que a gente sabe que a criança é criança? Quando a gente começa a estudar a psicologia, a psiquiatria, a própria psicanálise com Sigmund Freud. Então aí que a gente começa a encarar, ou quando os pedagogos também do período contemporâneo começam a reparar nas crianças e entender que as crianças estão num outro estágio, isso precisou de bastante tempo para se criar essa concepção de criança. E nessa época eles não tinham. No Ocidente não se tinha. Né? No Ocidente não se tinha. Não vou afirmar, por exemplo, que entre povos indígenas isso não tivesse, porque todas as evidências nos mostram o contrário, que os indígenas enxergam as crianças como crianças. Tanto é que, por exemplo, não existe punição para criança. Né? Se uma criança indígena, por exemplo, ela toca fogo numa oca, ninguém vai lá e bate nessa criança para essa criança não fazer isso mais. Essa criança, os caras apagam o fogo, todo mundo dá risada e reconstrói, porque aquilo é da fase do desenvolvimento. No Ocidente, não. No Ocidente, a gente não tinha concepção de criança como se tem hoje. Saquei, olha só, uma informação já que derruba um mito aí, talvez que a gente tenha. Porque eu li que as festas eram regadas a muito exagero. E o nosso conceito hoje de pedofilia, mas que você já disse que pro romano... Pro romano não tinha essa concepção. Uma menina de 12, nem pro grego também. Pro grego pior ainda, né? Pro grego, na verdade, os meninos eles eram iniciados pelos homens. Então, quando você tinha um menino que chegava a uma determinada idade ali, né, no que a gente chamaria hoje ali de pré-adolescência para adolescência, esse menino ele era levado por um homem e esse homem iniciava ele nos caminhos da maturidade, né, nos caminhos do que era ser homem. Em tudo? Então, em tudo, inclusive no sexo. Mas vamos lá. Esse era um caminho para um menino com um filósofo, assim, uma pessoa mais inteligente, ou era comum para qualquer menino? Isso ia acontecer? Olha, isso acontecia geralmente para as famílias mais abastadas. Para as famílias mais abastadas que tinham ali... Porque isso era encarado como um processo educacional. Nossa. Então isso era uma forma de educação. Né? Então até a palavra pedófilo é uma palavra que vem do variante do grego, né? Que é aquele que ama a criança. Né? Então assim, era uma forma daquele ser se tornar um adulto mesmo ali, conhecer os segredos que eram apenas compartilhados entre os mais velhos. Então é engraçado que aí você fala assim, pô, mas você falou que não tinha concepção de criança no passado, não tinha concepção de criança como nós temos. Mas tinha alguma concepção? Tinha que ele estava crescendo, mas não que ele tinha, por exemplo, uma mente diferente da nossa, uma forma de enxergar o mundo diferente da nossa, né? E isso durou até mais ou menos
para as classes mais abastadas até a segunda metade do século XIX. Mas para as classes pobres, você encontra isso até a primeira metade do século XX, que criança trabalhava. Né? Para as criança mais pobre, bota essa criança na fábrica, a criança trabalha. Revolução Industrial. Né? Exato. E por que tinha tanta violência contra as crianças na Revolução Industrial? Porque a criança agia como criança. E aí você ia lá e pá, dava um tabefe na cabeça do moleque, pro moleque trabalhar direito, e aí então ele, pelo medo, ele trabalhava, porque ele é preguiçoso, mas não se tinha essa concepção da visão lúdica da criança, da visão misticomágica do mundo, enfim. Mas se tinha uma ideia de que esse cara ainda não era um adulto completo.